Olá pessoal, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal que é feito para você estudante, para te auxiliar nos seus estudos, nas suas pesquisas, naquele trabalho que o professor te encomendou, te preparar também para uma prova, para um concurso, enfim. Aqui você encontra conteúdos de humanas, história, sociologia, filosofia, geografia, inglês e matemática básica, tá? Meu papel aqui é como professor consultor, te ajudando, te orientando, tirando suas dúvidas e te fazendo um aluno mais competitivo. Hoje mais uma aula para o nosso módulo de sociologia e nós ainda estamos de forma paralela e por coincidência ou não, né? Os meus módulos de geografia e de sociologia eles coincidiram com esse tema indústria. Tá? E hoje nós ainda vamos insistir nesse tema, onde vamos falar sobre a competição capitalista e a sua consequência, que é a barbárie humana. Então, gente, o módulo de produção capitalista ele funciona sobre algumas condições. Primeiro, a concentração da propriedade privada e dos meios de produções nas mãos da burguesia. Esse meio de produção não se restringe só às fábricas, tá? Ele também chega à matéria-prima e aos meios de transporte. Precisa-se também de uma mão de obra destituída de qualquer propriedade, a não ser da sua própria força de trabalho. A livre concorrência entre as empresas. Isso aí explica por que é que aumento de salário é só para acompanhar a inflação, tá? Porque essa livre concorrência, esse mercado livre, esse mercado sem uma imposição do Estado, ele acaba determinando o valor dos preços e das mercadorias, ao passo que a população ela tenha condições de comprar aquilo que está sendo vendido e está sendo colocado à oferta, certo? Por isso que o salário mínimo, principalmente em países emergentes e subdesenvolvidos, ele não é valorizado, porque não existe nenhuma política pública para barrar o aumento do preço. Tá? Diferente, por exemplo, como acontece na Europa. A Europa, o salário mínimo na Europa varia entre 600 euros. Isso por quê? Porque existe um controle fiscal, um controle de produção e um controle de preço. E muitos desses preços são subsidiados pelo próprio governo. Então, tem-se a ideia de que na Europa o salário mínimo ele é mais valorizado. Tá? As coisas lá elas funcionam na casa dos centavos ainda. E é um choque cultural quando um europeu vem aqui para o Brasil que, que vê os preços na casa dos números inteiros, né? Que não é comum para ele. E quando se tem a notícia de que o salário mínimo daqui é o dobro do de lá, mas aí entra a questão do custo de vida e da ausência de uma força do Estado a favor da população e a favor de fortalecer o salário mínimo. E por último, e não menos importante, para que o capitalismo ele tenha a sua existência ativa, é necessário um conjunto de leis e ideias que garantam seu funcionamento. E essas leis e ideias são feitas pelos formadores de opinião, né, da política social e administrativa, que são as pessoas que estão lá no Senado e no plenário. A livre concorrência e as ideias que a justificam influenciam quase todas as relações sociais entre os indivíduos na sociedade em que se vivem e, por sua vez, criam e estão criando até hoje relações sociais e com a natureza que podemos denominar de barbárie. Só que essa barbárie, dentro do contexto que estamos citando aqui, significa industrialização do homicídio, exterminação em massa graças à tecnologia científica de ponta. Uma tecnologia que ela é pensada, criada e executada para aumentar a produtividade e com a impessoalidade do massacre, onde populações inteiras são eliminadas nesse processo.
E isso vai acarretar numa gestão burocrática, numa gestão administrativa eficaz e planificada, racional no sentido da instrumentalização do sistema, dos atos bárbaros, ideologia legitimadora do tipo moderna, como a biológica, a higiênica, a científica, tudo isso pensada para controlar a população. E todo esse sistema ele é alheio à religião e ao tradicionalismo. Então, a destruição e discriminação da natureza é outro ponto, onde a poluição da água e do ar, as queimadas e o desmatamento prejudicando e colocando risco à vida na Terra, né? E todos os crimes contra a humanidade, que foram os genocídios e os massacres do século XX e XXI, que são os exemplos para essa barbárie promovida pelo capitalismo. E qual o principal motivador para esse tipo de barbárie? É o próprio capitalismo. O capitalismo ele não tem fronteira, pois a indústria madeireira ela não está preocupada com os riscos ambientais com o corte das árvores. A indústria petrolífera ela não se importa com a poluição, isso só para deixar dois exemplos. Enfim, o que interessa é vender e lucrar, e não o bem-estar do indivíduo. Melhor dizendo, desde que o indivíduo tenha dinheiro para comprar aquilo que o capitalista, aquele dono do modo de produção está vendendo, o resto não interessa. É sob a lógica dos lucros que se promovem as guerras, as produções de armas. Existe sobre a sociedade capitalista uma ausência da compaixão. A exemplo disso, Primeira e Segunda Guerra Mundial, que foram promovidas pela disputa de mercado consumidor, as pessoas que foram à guerra, as pessoas que foram combater a guerra, a maioria delas não sabiam nem o que é que estavam fazendo lá ou por que é que estavam lutando. Simplesmente foram colocadas num campo de batalha com aquele discurso de ódio, de progresso e bem-estar da sua nação contra a nação do outro. E ainda que a competitividade tenha a guerra como norma, é uma competitividade em estado puro, a todo o custo, onde a todo custo, melhor dizendo, onde o que importa é vencer o outro, esmagando para tomar o seu lugar, gerando comportamentos que justificam todo o desrespeito às pessoas. E tudo isso nos lança um desafio intelectual. O que devemos escolher? O lucro ou as pessoas? Existirá uma alternativa de vida além do capitalismo? Então, é dentro desses dois questionamentos que eu deixo um gancho para a próxima aula, onde vamos mostrar que existe sim alternativas, só que essas alternativas elas não cumprem os interesses dos formadores de opinião do capitalismo. Turma, essa foi nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido rica e instrutiva para todos vocês. Não se esqueça de deixar o seu like. É o seu like que mostra as relevâncias dos nossos conteúdos aqui para a plataforma. Dúvidas, sugestões, deixa aí na aba de comentários. Considere se tornar inscrito do canal, isso aí me ajuda, me motiva. E se de alguma forma esses conteúdos te ajudam, com certeza pode ajudar outras pessoas. Então compartilhe esses conteúdos com seus colegas, com seus professores. Proponha, né, que seu professor leve esse material para a sala de aula e assim construir pessoas com a mente mais esclarecida para que a população não fique sempre à mercê da sociedade, à mercê desses formadores de opinião que são sanguessugas, e você sempre massa de manobra. É o conhecimento que te traz liberdade, e conhecimento adquirido ele tem que ser aplicado. Fiquem todos bem, até uma próxima.